Fala, empreendedores! No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre as etapas de consultoria empresarial. No vídeo anterior a gente discorreu um pouco sobre o que é consultoria empresarial, por que contratá-la e como ela funciona, quais são as etapas, né? Lembrando que as etapas elas são uma só que vai muito da cultura de empresa para empresa. Então, o vídeo anterior está aqui disponível, você pode assistir quando você quiser e lá você vai entender um pouco mais do que é consultoria. E entrando agora a fundo nas etapas, a gente vai falar sobre as 3 primeiras etapas: apresentação, negociação e a contratação da consultoria. Antes, eu quero dar um recadinho para você que não é inscrito no canal, se inscreve aqui, acompanha os nossos vídeos, porque aqui a gente está começando sobre consultoria, mas a gente vai discorrer muito sobre estratégias em todas as áreas da tua empresa. Esse vídeo é destinado para você que tem uma empresa e quer melhorá-la, quer aprender como escalar ela, para você que quer se tornar consultor ou para você que tem curiosidade no assunto. Não importa, eu estou aqui por você e para te ajudar. Vamos lá? Olá, meu nome é Cássia Crispim, eu sou consultora empresarial pela Up Consultoria. A Up Consultoria é uma empresa fundada por mim, que nós enfrentamos, nós lidamos com 5 frentes dentro das empresas, que são vendas, marketing, finanças, processos e pessoas. Existe eu e outros consultores. Essa empresa é uma empresa que tem como objetivo ajudar os empreendedores, sendo ele pequeno, médio ou grande, a escalar o seu negócio e obter resultados. A primeira etapa que a gente costuma lidar, é a etapa de apresentação. É a etapa que a gente conscientiza o cliente de como funciona a nossa consultoria, qual é a área que esse cliente precisa, Esse cliente chega até nós com uma dor, seja ela na área de vendas ou nas outras áreas que eu falei aqui anteriormente, e a gente vai apresentar os nossos serviços, como a gente pode ajudar, o cronograma, vai falar como é os nossos serviços, nada de preço agora, nada de explicar quanto você vai cobrar, o modo de pagamento, nem nada. Aqui você vai explicar como funciona. Aqui, nessa parte de apresentação, você vai explicar para a pessoa como você vai fazer o passo a passo com ela. Aqui, nessa etapa de apresentação, você vai fazer o seu cliente entender, ou você que já é empreendedor e quer contratar uma consultoria, você vai entender como que vai ser essa consultoria ao longo desse prazo que você e o seu consultor vai determinar, certo? Então aqui na apresentação a gente fala coisas como os cronogramas, quais são as etapas que nós vamos discorrer, quanto tempo, qual o prazo de cada etapa, como que a gente vai passar por cada etapa, quais são os materiais que a empresa deve fornecer para o consultor, quais são a abertura, qual é a abertura que a empresa tem que dar para o consultor, lembrando sempre que consultor não é funcionário, então a gente não tem a decisão de tomar nenhuma atitude ou de fazer alguma coisa dentro da empresa contratada, que contratou os nossos serviços. Então, nessa parte de apresentação a gente deixa tudo isso claro. A gente chega lá e fala assim, olha, as etapas são essas, a gente vai fazer isso dentro de um determinado tempo, em X meses você vai ter o seu resultado, a gente não tem poder de decisão, nós não somos os seus funcionários, nós trabalhamos de forma externa, a nossa opinião é uma opinião neutra, a gente não pende nem para um lado nem para o outro, até porque o papel do consultor é sempre ter uma visão de fora da empresa, das pessoas que contratam, certo? Então a etapa de apresentação basicamente isso, é você colocar os pingos nos is e explicar para a pessoa, fazê-la entender como que vai funcionar durante esse prazo que vocês vão estar juntos, beleza? Essa é a etapa de apresentação. Aí, logo em seguida, a gente passa para a etapa de negociação. E na etapa de negociação não também um bicho de 7 cabeças, é aquela etapa que agora sim você vai falar sobre preço, plano de pagamento, o prazo, o contrato que vocês, a quantidade de meses, ou até anos que vocês vão ficar junto, trabalhando ali em conjunto. Geralmente depende muito do tipo de consultoria empresarial, em qual área que você está fornecendo, mas geralmente, no mínimo, a consultoria ela tem 6 meses. Novamente, geralmente, por quê? Depende muito do estilo e da consultoria que cada empresa fornece.
Apesar do método ser o mesmo, cada empresa utiliza a sua cultura, né, o seu modo de fazer isso, certo? Então, aqui, pelo menos com a gente, como eu disse, depende um pouco da área, mas o nosso prazo médio é entre 3 e 12 meses, beleza? Então, na etapa de negociação, é mais ali você apresentar um plano de pagamento, o teu valor, né, nessa quantidade de meses aí, e fazer ali com que o seu cliente entenda o seu valor e não o seu preço, que ele pague, né, pelos seus serviços e que você consiga dar início aí à contratação. Nessa etapa, é uma etapa importante que na etapa anterior, que é a apresentação, ela serve também para você conhecer o seu cliente. Você passa a conhecer o cliente ali na etapa de apresentação. Conforme você vai falando das etapas, isso acontece muito, a pessoa, né, o empresário que está ali te escutando, ele vai dando opiniões sobre o serviço dele, sobre a empresa dele, sobre como ele faz a gestão dessa empresa, como os funcionários costumam se portar, como tá as vendas, como tá isso, como tá aquilo. Então, a partir da apresentação, você consegue bolar um plano de negociação legal. Por isso que a etapa tem essa ordem, tá? Então, como na primeira etapa, na etapa de apresentação, serve como uma conscientização de quem é o seu cliente, na etapa de negociação, você já chega com um plano pronto para o seu cliente, né? Que cada um muda, né? Eles têm eles são diferentes, né? Então, como cada um muda de cliente para cliente, você precisa fazer uma negociação específica de cliente para cliente. E aqui na negociação eu não estou falando de você mudar o seu preço, mas, por exemplo, se você tem um cliente que é mais inflexível, que não é um cliente que não abre mão, ele quer pagar determinado valor, ele é mais duro, mais firme, então você de repente mantém o seu preço, mas crie uma forma mais maleável dele pagar esse valor, certo? Então, a negociação serve muito para você conseguir introduzir o seu serviço dentro dessa empresa, no entanto, de uma forma que o seu cliente consiga aceitar. A negociação tem muito a ver com a parte de venda, né? Quem domina os processos de venda, com certeza domina essa parte de negociação. E para você que quer contratar uma consultoria, aqui na negociação é a hora de você colocar quais são as suas condições. Só um exemplo, se a consultoria que você está procurando é uma consultoria financeira, porque a sua empresa não anda muito bem, então, se você procurar um serviço muito caro e que o pagamento seja à vista, para você não faz sentido, de repente. Então, nesse caso, é necessário que você crie planos de pagamento e aí você deixe isso claro na hora da apresentação. Porque se o seu consultor tiver a mentalidade que nós aqui da consultoria colocamos na cabeça de nossos consultores, ele, na hora da negociação, vai te oferecer um plano de pagamento que encaixa na tua vida financeira, que encaixa no seu bolso, que encaixa no seu estilo. Então, para você que quer contratar uma consultoria, a etapa de negociação é uma etapa importante para você colocar as suas condições também, beleza? E aí, a gente fecha a etapa de negociação e vai para a contratação. Caso o cliente tenha aceito todo o plano de pagamento, o valor, o cronograma que foi apresentado lá na apresentação e na negociação, ele passa para a contratação e aí é feito um contrato realmente, né? Aqui na Up Consultorias a gente tem uma assessoria jurídica que nos ajuda a fazer um contrato aí de acordo com as necessidades do nosso cliente. Por quê? Tem cliente que precisa ter um prazo maior. Então a gente coloca lá dentro do contrato que esse cliente, que esse contrato específico vai ser um pouquinho maior do que os outros que a gente costuma fazer. Tem cliente que pede uma consultoria de gestão de pessoas, por exemplo, mas junto ele pede um treinamento. Então esse contrato também muda. Então aqui na consultoria, a gente não costuma ter um contrato que a gente só edita o nome e manda para os clientes. A gente costuma realmente editar todas as necessidades, todos os diferenciais de clientes para cliente dentro desse contrato. Aqui é o modo que nós fazemos isso, mas você que quer ser um consultor ou que quer contratar, de repente você está aí lidando com um tipo de empresa diferente. Essa etapa de contratação vai muito da cultura de cada empresa, beleza?
Então, na etapa de contratação é feito o contrato, é formalizado e é a partir desse contrato assinado por ambas as partes, aí começa a dar início ao serviço. E aí, para não se estender muito esse vídeo, eu vou parar por aqui, mas nos próximos vídeos a gente vai aprender sobre as próximas etapas, que aí a gente vai entrar no diagnóstico, na execução, no plano de ação e no acompanhamento. Então, fique ligadinho por aqui, acompanhe comigo e vem saber quais são as próximas etapas de consultoria. Para você que quer contratar uma consultoria, não sabe qual contratar e está em dúvida ainda de como ela funciona, de como fazer uma consultoria, só você clicar no link aqui na descrição, entrar em contato com a Up Consultorias e a gente está aqui para te ajudar. Valeu, grande abraço, vamos embora!